Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa em pauta e vamos conversar hoje sobre o diálogo ecumênico no Brasil. Claro, aí aproveitando esta visita do Santo Padre, o Papa Francisco, ao nosso Brasil por ocasião dessa última Jornada Mundial da Juventude, também a oportunidade para falarmos de diálogo, diálogo com a juventude, diálogo entre as igrejas, diálogo com a sociedade. Realmente a importância do diálogo ecumênico, uma nova fase do cristianismo através de ações conjuntas. E nós falamos diretamente aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E nós vamos agora aos nossos convidados para que depois, então, você possa acompanhar também a nossa matéria inicial, né? E assim começarmos a conversar sobre o diálogo. Tão importante, não é? O ecumenismo, porque o sonho do Senhor é que sejamos um, como o Senhor é um com o Pai no Espírito Santo. Na verdade, aqui, nosso querido Frei Antônio Moser, um pouquinho resfriado, mas firme no nosso trabalho. Boa noite, Frei Moser, ele que é diretor da Editora Voz, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Obrigado por me aceitar com uma voz diferente. Isso faz com que a gente valorize mais esse dom extraordinário que Deus nos concede de nós podermos nos expressar, às vezes de uma maneira mais nítida, outras vezes menos nítida, mas é o dom da fala e o dom da voz. Perfeito, Frei Moser, isso mesmo. E nós temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa o pastor Márcio Moreira. Ele é o presidente do CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, aqui em Minas Gerais. E ele também é pastor da Igreja Presbiteriana Unida, aqui do bairro, né, do Barro Preto, e também é psicólogo. Pastor Márcio, boa noite, seja bem-vindo ao programa Em Pauta. Eu agradeço também esse privilégio de estar aqui com o Frei Moser, que já tinha visto pela televisão, e agora conhecendo aqui o Padre Hamilton, nesse diálogo ecumênico nesta noite, com muita alegria. Tá certo, pastor, que bom, seja bem-vindo. E nós vamos então à nossa matéria inicial para que você em casa possa situar um pouco melhor ainda do tema que nós vamos debater nesta noite. Acompanhe aqui, por favor, na nossa tela. O mundo de hoje é marcado pela grande variedade de religiões existentes ao nosso redor e que se multiplicam numa intensidade muito grande. O diálogo ecumênico é uma das ferramentas fundamentais para o trabalho feito pelas igrejas em prol da unidade dos cristãos e deve ter como princípio a espiritualidade. A ideia principal da igreja é o de encontrar na pessoa humana um amigo, um irmão, que carrega consigo seus valores e suas propostas para o mundo e a vida em Cristo. O ecumenismo deve partir do cultivo da oração, principalmente da oração em comum. Igrejas rezando juntas, católicos rezando pela unidade dos cristãos, assim como os de outras denominações cristãs fazendo o mesmo. A solidariedade e a sensibilidade com o sofrimento do próximo também é um dos pontos propulsores que impulsiona a unidade dos cristãos. Diálogo ecumênico no Brasil. Nova face do cristianismo através de ações conjuntas é o assunto do Em Pauta desta noite. Tá aí, dá para você realmente, né, teve aí uma boa noção do que nós vamos debater nessa noite e eu quero dirigir aqui então primeira pergunta ao nosso querido pastor Márcio Moreira, ele que é presbiteriano da Igreja Presbiteriana Unida. E aí automaticamente você em casa já deve ter se perguntado: ô Padre Hamilton, mas o que significa o CONIC? O senhor já disse que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. O pastor Márcio, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Unida, aqui do Bairro Preto, em Belo Horizonte. Mas o CONIC, ele congrega também outras denominações, professor? Por favor, sim, salvo engano, vale a pena essa primeira partilha. Bom, salvo engano, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, está em 147 países. E aqui no Brasil está há pouco tempo. E em termos de Minas Gerais, ele reúne a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Síria Ortodoxa, a Igreja Presbiteriana Unida. Então nós somos assim, constituímos aqui em Belo Horizonte, ou Minas Gerais,
nós nos constituímos nessas denominações, fundados sempre naquela expressão de nosso Senhor Jesus Cristo na oração que está lá no Evangelho de João, né? Para que todos sejam um. O movimento ecumênico tem por objetivo, então, fortalecer o diálogo e fortalecer a unidade da igreja na diversidade. Agora, o pastor, muitas pessoas perguntam até por que poucas denominações participam especificamente do CONIC, porque quando nós olhamos hoje, por exemplo, afora a Igreja Católica, dentro do contexto protestante, né, hoje muito convencionado chamar contexto evangélico, então nós temos muitas denominações, centenas, mas interessante, por que poucas, na verdade, se interessam por esse diálogo, por essa ação conjunta? Acho que valeria a pena a fala aqui, por favor. Bom, o Brasil, salvo engano, é campeão mundial de denominações evangélicas. Sim. E a América Latina também está num progresso enorme, né? Porque no meio evangélico nós temos as históricas, né? A igreja luterana, de confissão luterana, tá? A igreja de origem calvinista e também de Zwingli, Calvino e John Knox na Escócia, é a igreja presbiteriana. Então, ela é uma das mais antigas aqui no Brasil, no contexto brasileiro. Perfeito. Tá? E temos a igreja metodista também, que é uma igreja de linha ecumênica. E assim por diante. Mas houve no Brasil uma multiplicação de denominações evangélicas. E aí nós entramos numa situação muito complexa. Porque todas essas igrejas têm um ponto comum, como a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e assim por diante, a presbiteriana. É a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, nesse meio chamado, que vocês chamam carismático, no meio evangélico é chamado renovado. Então, houve uma transformação enorme de igrejas locais que se multiplicaram e passaram a ser também igrejas de âmbito nacional. Não só no Brasil, mas principalmente em toda a América Latina. Tá certo. Agora é interessante, professor, pastor, e ainda mais nesse contexto, as pessoas em casa se perguntam, e a gente aqui no começo do programa quer ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Do trabalho específico do CONIC, por exemplo, o CONIC ele tem uma comissão teológica, nós sabemos, mas também o CONIC organiza a Semana Nacional de Oração pela Unidade dos Cristãos, não é isso? Isso. E nesse contexto mundial, este ano, o que é que Deus exige de nós? Então, no profeta Miqueias, que pratique a justiça, né? E assim por diante. Então, essa semana de oração foi o modelo para todas as igrejas em vários países do mundo, com esse tema. E a semana de oração pela unidade dos cristãos é justamente o respeito mútuo, apesar das diferenças. E agora que nós estamos entrando num contexto ainda maior, com a vinda do Papa Francisco ao Brasil, isso aí já altera ainda mais, esperamos que para melhor, o diálogo ecumênico. Porque vai na linha justamente dessa convivência, dessa cooperação e, sobretudo, do respeito. Aliás, um gesto, pastor, que foi assim muito significativo, né, o Frei Antônio Moser? Aquele gesto do Papa Francisco indo visitar a favela de Varginha, obviamente, o Santo Padre queria, era desejo dele, não é ir aos mais pequeninos. Aliás, tem sido o seu discurso desde a sua eleição, ou seja, conclamando os cristãos a irem às periferias do mundo, ou seja, ir ao encontro dos mais necessitados, especialmente aqueles mais fragilizados em nossas sociedades e assim por diante. Necessitados, quer seja do ponto de vista material, necessitados, sobretudo, do ponto de vista espiritual. E o Santo Padre, indo em direção àquela casa na favela de Varginha, no Rio de Janeiro, ele, de frente, estava ali uma igreja, a Assembleia de Deus, e o Santo Padre entrou, ali estavam os pastores, e com eles rezou a oração do Pai Nosso, deixou uma palavra. Quer dizer, para o Papa não é novidade nenhuma, porque desde antes de Papa, já como cardeal Bergoglio em Buenos Aires, o seu trabalho ecumênico era muito intenso. Ele, inclusive, escreveu um livro, já eu vou recordar, talvez, acho que Entre o Céu e a Terra, não é? Perspectivas para o diálogo, etc. Fez isso em parceria com o pastor protestante, e foi realmente assim, fruto de um trabalho que ele já realizava há muito tempo. Para o Papa não foi nenhuma novidade, mas
para a mídia, para a sociedade, para a visibilidade, foi assim um gesto muito bonito de que realmente o caminho é o diálogo, não é, Frei Moser? Sem dúvida nenhuma, nós poderíamos começar lá de trás, na década de 60, ou seja, o concílio ecumênico, perfeito, que é o concílio das igrejas católicas, não era ecumênico no sentido que foi exposto pelo pastor, mas um documento da Unitatis Reintegratio, já a cena não, insiste nessa direção. Os cristãos devem se aproximar, devem se compreender, gostei muito do pastor, dizendo, sem acabar com as diversidades. Há uma diversidade, há uma pluralidade. Vamos ver em que pontos nós podemos caminhar juntos ou, eventualmente, nos respeitamos, mas temos outros caminhos. Agora, esse gesto do nosso Papa Francisco, eu acho um gesto que, por si só, ele vale muito mais do que um livro sobre eu diria, diálogo, não só ecumênico, mas, no caso, interreligioso, que é um pouco, ali no caso seria ecumênico, sim, mas toda a postura dele, não é, vai além. Por exemplo, recebendo os muçulmanos e saudando o final do Ramadã, esses dias, aí há uns mês ou dois atrás, né? Sim, sim. Ele, vamos dizer assim, mostrou que quer ir além das fronteiras do cristianismo. Não é? É muito interessante. Toda a postura dele é de diálogo e certamente nós vamos ter grandes passos, tempos novos, não só entre os cristãos, mas também com as demais religiões. Aliás, o senhor já deu aqui, Frei Moser, o aceno, e vale a pena você que está nos acompanhando, fazer essa distinção, não é? Uma coisa é o diálogo interreligioso, ou seja, o diálogo entre as religiões, especialmente aí as 3 religiões monoteístas, não é? Que acreditam num só Deus, desde Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Então nós temos aí o judaísmo, cristianismo e o islamismo, não é? Então, o diálogo interreligioso, mas também com as outras religiões mundiais, não é? Você tem aí o budismo, não é? O shintoísmo e o hinduísmo e assim por diante. O diálogo, ele é absolutamente fundamental entre as religiões mundiais. Mas no contexto, e é o tema do programa da noite de hoje, nós estamos falando do diálogo ecumênico, ou seja, é o diálogo da Igreja Católica com as outras denominações cristãs, e que o pastor Márcio nos mostrava que hoje um organismo que media justamente esse diálogo, graças a Deus, é o CONIC, é uma iniciativa absolutamente feliz e que tem dado seus passos, mas também outras iniciativas podem acontecer, porque à medida que cresce essa diversidade religiosa no nosso país, ou seja, com o surgimento de novas denominações, o desafio também aumenta, né, pastor? Por favor. Sem dúvida. Sem dúvida. E o CONIC não é o único movimento, né? O único conselho ecumênico que nós temos no Brasil. Há outros que eu não estou me lembrando aqui agora, mas o mais importante é reconhecer que essa diversidade nos conduz sempre à unidade. Os 12 apóstolos não tinham as mesmas inteligências e não tinham as mesmas percepções. É só quando vai acontecer o Pentecostes, né? Quando Jesus Cristo, então, volta como Espírito Santo, aí sim, é o Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é que está fazendo a obra ecumênica acontecer. Nós estamos falando da obra ecumênica cristã, mas foi bem colocado aqui agora que não podemos deixar de dialogar com outras confissões religiosas. Eu compreendo. Pastor, aqui vem uma pergunta, e aproveitando hoje a presença do senhor aqui no nosso programa, e nós agradecemos muito, graças a Deus a Canção Nova, nesse sentido, ela exerce um trabalho ecumênico, do diálogo muito importante, e aqui o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso abraço a tantas pessoas que acompanham a Canção Nova, inclusive no âmbito evangélico, vamos dizer assim. Então, nosso carinho, nosso respeito, viu? Nosso abraço muito especial. Eu gostaria de perguntar ao senhor, por favor, aproveitando aqui a sua presença, acho que eu já repeti, mas gostaria de frisar isso. Por que certas denominações se fecham de tal maneira que não querem dialogar? O que estaria por trás, pastor, por favor? Talvez uma certa fragilidade teológica
profundidade, porque o senhor, por exemplo, pertence a uma denominação, como já foi bem dito, se nós remontamos, não é, a reforma protestante com Lutero, 1517, não é verdade? Então, quando nós remontamos Lutero, e aí depois o luteranismo, o calvinismo e assim por diante. Então o senhor participa das chamadas igrejas protestantes históricas, mas nós temos as reformadas, as renovadas, as mais novas e as novíssimas. E essas novíssimas que hoje inclusive detêm um poder midiático, um poder de penetração na nossa sociedade muito grande, são as que talvez deveriam até favorecer ou entrar, mas tem uma dificuldade ou já tem uma posição definida. Não, nós não somos ecumênicos. Quer dizer, nós não queremos diálogo. O que estaria por trás disso, pastor, por favor? Olha, isso aí é um assunto bem complicado, né? Porque são lideranças muito fortes que nós temos. E sabe usar a mídia de uma maneira fora de série. E aí é que entra a realidade das diferenças na expressão do Evangelho. Então, algumas delas estão exagerando de maneira inacreditável na chamada teologia da prosperidade. Sim, compreendo. Nada contra sermos prósperos, porque realmente isso deve acontecer com todos nós. Claro. Mas sabemos que essa ênfase exagerada na prosperidade financeira simplesmente é um problema muito sério que está acontecendo para esse diálogo, tá? É uma maneira que eu tenho de ver. Mas eu queria também aproveitar e dizer que há um movimento ecumênico que não é muito conhecido, não. Que foi fundado em Belo Horizonte pelo Frei Carlos Mestres, que é o CEBI. É o Centro Bíblico, aqui em Belo Horizonte, que se espalhou por vários estados brasileiros e até para o exterior. Perfeito. Que é o Centro Bíblico, fundado pelo Frei Carlos Mestres, que é justamente o diálogo ecumênico através das Escrituras. Tanto com a Bíblia católica como com a Bíblia chamada evangélica ou protestante. Porque a Bíblia católica tem os livros chamados deuterocanônicos que nós não temos na Bíblia. Mas o restante, né, dentro da produção do contexto judaico, é a mesma Bíblia. Perfeito. Com traduções diferentes e assim nós sabemos que é o livro mais traduzido, do mundo, mais lido, mais interpretado e muitas vezes mal interpretado. Perfeito. Mal interpretado. Aliás, é o que Produzindo o quê? Em vez de diálogo, produzindo discordâncias que levaram até a acontecer guerras por causa de certas divergências de um texto bíblico. Aliás, o senhor tocou num ponto importante, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, porque já já nós estaremos de volta e vamos entrar nesse ponto que o pastor está chamando a atenção, que é a questão bíblica, porque é dessa questão bíblica e, portanto, a sua interpretação teológica, portanto, é que ao invés de congregarmos, a coisa parece que aí se dispersa e às vezes com consequências assim não muito positivas, né? Bem pelo contrário. Mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, porque tem muita coisa boa para a gente conversar no programa dessa noite. É um minuto só e já já estaremos de volta com o programa em pauta. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Em Pauta desta noite, conversando sobre o diálogo ecumênico, as perspectivas, as realmente esperanças que nos movem para que sejamos um conforme a vontade do Senhor, mas também enfrentando a realidade, não é? Ou seja, as dificuldades de diálogo, as dificuldades para uma maior interação e causas comuns, enfim, tudo isso que são os desafios do diálogo ecumênico no Brasil e, claro, no mundo inteiro. Aqui no nosso segundo bloco a gente aproveita para indicar para você de casa alguma literatura relacionada ao tema desta noite. Aqui, por exemplo, do Thomas Woods, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, está aí para você, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, é uma literatura bem interessante, também aqui do Antônio Jesus Pagola, José Antônio Pagola, Jesus, aproximação histórica. Está aí
uma exegese, uma hermenêutica bastante interessante, não é? Do José Antônio Pagola, espanhol, Jesus, aproximação histórica. E também temos outras literaturas aqui, por exemplo, aqui também pela editora Canção Nova, do Pilar Vigil, Para Amar e Ser Amado, Fundamentos para uma Educação Autêntica no Amor, para amar e ser amados, Fundamentos para uma Educação Autêntica no Amor. Também esse outro livro aqui, muito interessante, da Renata Monteiro Moreira César, nós já apresentamos este livro em outro momento, A Vida com Outros Olhos. A vida com outros olhos. E a gente precisa realmente, aqui nós vamos ainda partilhar sobre isso com o pastor Márcio e o Frei Antônio Moser, que realmente em vários momentos a gente precisa ter realmente uma purificação do olhar, né? Uma conversão do olhar, entender que as diferenças, como gosta de dizer o diácono Nelsinho Correia, as diferenças não são barreiras, na verdade elas são belíssimas riquezas, não é verdade? E temos que fazer uso dessas riquezas para que realmente sejamos todos nós enriquecidos da graça de Deus. Então está aí para você a dica na literatura, sempre o nosso endereço aparece na sua tela, para que você possa acessar as nossas lojas e assim adquirir esse material, porque o programa ele tem um caráter provocativo. É a boa reflexão que provoca depois o andamento de tudo isso que nós estamos aqui conversando nessa noite. Noite que temos a presença do pastor Márcio Moreira, presidente do CONIC aqui em Minas Gerais, ele que também é pastor da Igreja Presbiteriana Unida aqui do bairro Barro Preto, em Minas Gerais. E o nosso querido Frei Antônio Moser. O Frei Antônio Moser, por favor. Nós estávamos falando justamente desta questão aqui ao final do primeiro bloco com o pastor Márcio, desse problema realmente que muitas vezes divide as pessoas, que é o problema bíblico. E aí o pastor citava aqui de uma forma belíssima, porque o CONIC realmente não é a única iniciativa ecumênica. Citava aqui de saudosa memória, não é o CEBI, não é do Frei Carlos Mestres, que realmente realiza um trabalho maravilhoso para poder nos dar essa interpretação bíblica de acordo com os evangelhos, de acordo com a opção que Jesus fez, de acordo com o andamento, o nascimento da igreja e da evangelização propriamente dito, para que sejam pontos de encontro de pontos de vista hoje, às vezes, muito diferentes do ponto de vista bíblico, porque se interpreta a Bíblia de uma forma inadequada, as consequências podem ser desastrosas, Frei Moser. Sim, eu acho que nesse nosso diálogo ecumênico é fundamental observar o que está ocorrendo. Muitos pastores de tantas denominações hoje se dedicam seriamente ao estudo. Inclusive a língua hebraica, grego, etc., traduzindo, eles aprofundam os seus conhecimentos e, de alguma forma, isso vem facilitar. Não quer dizer que todos nós tenhamos grandes conhecimentos hermenêuticos. Claro. Agora, inclusive, a própria igreja, durante um certo tempo, ela era muito literal, deixando de lado Santo Agostinho, os santos padres, que iam para além, faziam uma leitura espiritual. Durante um certo tempo, a igreja ficou muito no literalismo. Pio XII é que, no divino aflante espírito, não é o espírito soprando, ele deu essa compreensão dos gêneros literários. Não é? Então, você não pode pegar tudo ao pé da letra, tem que ver o gênero literário. Muito bem, o que eu queria dizer é o seguinte, a dificuldade muitas vezes se prende às pessoas, dos pastores ou dos sacerdotes, não é? No nosso caso, dos sacerdotes e pastores. Agora, eu percebo hoje que nós estamos caminhando e velozmente noutra direção, onde o diálogo é mais fácil. E, sobretudo, quando nós, claro, sempre estamos com a escritura na mão, mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos juntos. O trabalho comunitário, esse agrega. Não é? Você tem uma causa comum, por exemplo, mesmo em relação a certos projetos de lei no nosso parlamento,
Não, os evangélicos e os católicos, tantas vezes eles estão juntos, não é? Isso eu acho algo de muito indicativo de que está mudando a situação. E houve uma certa agressividade há 10, 15 anos atrás, que é compreensível, não é? Uma certa agressividade contra a Igreja Católica e contra as igrejas mais, digamos, tradicionais, por exemplo, luteranismo, etc. Em todo caso, eu acho que nós estamos fazendo progresso na medida em que a Escritura é lida no seu contexto e lida com sabedoria, prudência e justamente também no diálogo e pegando o todo da Escritura, e também aí entra um outro fator que seria a tradição da igreja, sobretudo os padres da igreja. Perfeito. Aliás, o senhor citou aí um ponto interessante, e pastor Márcio, além da Bíblia, né, desse estudo comum, dessa convergência, para que, salvaguardando as diferenças, possamos ter elementos que realmente nos unem e que nos fazem caminhar numa só fé, não é? Em comunhão. Um outro elemento é justamente esta causa comum, não é? As causas que unem, no caso, as igrejas, e que ali também nos permite uma leitura do Evangelho a partir dessa vida cotidiana, não é isso? Sem dúvida nenhuma. É a vida de cada dia, o sentido dela. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, assim, que parece uma velocidade enorme, né? A gente não, principalmente nas capitais, a gente não encontra tempo para encontrar, às vezes, os próprios familiares. Isso está produzindo uma transformação enorme. Mas tendo, então, a mídia, né? Pela televisão, pelo rádio, pelos jornais e revistas e assim por diante. E eu até queria citar aqui uma das revistas mais ecumênicas que nós temos no meio evangélico, é a revista Ultimato, lá de Viçosa, com o pastor Elben César. É muito interessante que no setor de castas, todas as edições tem sempre algum padre ou freira ou leigo católico que está escrevendo também, dando a sua opinião sobre determinado texto. Então já é uma dimensão mais ecumênica a partir da igreja presbiteriana, da qual ele faz parte, né? Mas não somente, porque tem atingido várias igrejas através dos seminaristas evangélicos, dos seminaristas católicos. Então, esse novo movimento, né, também das ciências da religião, né, os cursos de ciências da religião, hoje, o Frei aqui sabe muito melhor do que eu, a quantidade de cursos de religião, de pessoas que, se dizendo ateus, passam a frequentar curso de ciências da religião. E algumas pessoas percebem, então, a dimensão transcendental da vida humana, que não somente a dimensão horizontal, né? Que é uma dimensão nossa de eternidade, pela ressurreição de Jesus Cristo para nós cristãos. Reforçando um pouco a colocação do nosso pastor, por exemplo, Soter, né, que congrega justamente ciências da religião, os interessados em ciências da religião. Eu não estive, ultimamente não tenho participado, mas fiquei surpreso. Havia, na última reunião de junho, ou julho, nada menos do que 600 pessoas, não tinha lugar, né? E tanto assim que foi feito no campus da universidade, tamanho interesse pelas ciências da religião. E em toda parte você percebe. Ora, isso é um sinal dos tempos. Não é? O interesse mesmo dos que não têm uma fé explícita, mas estão interessados vendo a força da religião. Aliás, como um autor que recentemente eu estudei na conclusão do mestrado em teologia realizado aqui nos Jesuítas, em Belo Horizonte, Juan de Dios Martín Velasco, um teólogo espanhol, aliás, um fenomenólogo da religião, mas que escreve muito, muito, muito bem e tem uma obra muito vasta. Ele dizia, nesse contexto, pastor, dessa crise de Deus que nós estamos vivendo, e estamos vivendo mesmo a partir da Europa, aqui no Brasil e América Latina, começa um pouco mais a ser sentida, mas estamos vivendo uma crise de Deus, sim. E ele dizia, para uma crise de Deus, se responde com uma paixão por Deus. Então, essa paixão que, com muita sabedoria, precisa chegar às várias camadas da sociedade, e a ciência da religião é um dos caminhos para fazer apaixonar o homem pós-moderno, o homem de hoje, para com relação ao transcendente, e que no fundo é Deus. Vamos às ruas agora e perguntar às pessoas, porque esta pergunta, ela de fato é pertinente. O que dificulta, afinal das contas, a unidade dos cristãos? Vamos ver o que as pessoas responderam.
falta mesmo é uma maior compreensão de que nós todos seguimos a Cristo e que Cristo se entregou por todos na cruz. A gente fica muito querendo defender o nosso ponto de vista e esquece, né, que o sacrifício na cruz do Senhor foi feito pela salvação de todos. Primeiramente, eu acho que é a falta, às vezes até mesmo da fé que nós temos, né? Então, primeiramente, a gente tem que ter a fé única em Cristo, acreditar totalmente nesse amor que Ele tem para nós, né? E depois, é claro que cada religião tem a sua diferença, mas se nós unirmos, né, nosso pensamento sempre em Deus, creio que tudo vai dar certo. Se o povo tivesse um pouquinho mais de fé, os cristãos estariam bem melhores. Eu acho que é a falta de prática da palavra de Deus, mas não a prática da letra apenas, mas da vivência. Isso é o que mais dificulta. Eu acho que é a falta de fé na igreja em si. Hoje, todo mundo está meio dispersando, porque está todo mundo mais preocupado em viver hoje e esquece que a gente precisa de união, que a gente precisa estar sempre junto. É a falta de fé, falta de responsabilidade, falta de conhecimento. Conhecimento a gente tem que buscar, né? Mas se a gente tem fé e tem responsabilidade, a gente vai em frente. Tá certo. Respostas muito sábias. Sempre, irmão. Sem dúvida nenhuma. Todas elas. Muito sábios abriram. Não, e aí nos faz mensurar aqui, o pastor, esse trocadilho fé e vida, que são dois elementos que não podem estar divorciados, claro, né? Bem pelo contrário, precisam estar unidos em matrimônio, verdadeiramente. Porque isto também colabora para o diálogo, ou seja, para a boa visibilidade da igreja, das igrejas, ou seja, não somente a apologia da fé, mas sobretudo o testemunho da vida, não é verdade? Até um jovem ali colocou, né, muito bem, e traduzindo o que ele colocou lá, acho que o apóstolo Paulo já tinha dito lá, que realmente o que vivifica é a fé, a letra mata, porque ex-Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, né, os discípulos de Jesus, não eram nem chamados cristãos ainda, ele se transformou então naquele apóstolo, o mais importante de todos no sentido da divulgação do evangelho para outros países, né? Mas ele vivia pela letra fanática onde ele foi educado. Depois de convertido, ele passa a ser essa bênção enorme como missionário. E está aí, então, com certeza, pastor, essa é uma das grandes tarefas do CONIC, por exemplo, para que o mundo creia, não é? Para que a sociedade, essa sociedade pós-moderna que resolveu, como dizia o agora emérito, não é? O Papa Bento XVI, resolveu colocar Deus entre parênteses. Esse é o grande testemunho que a sociedade necessita nesse momento. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Então, quanto mais estivermos unidos na diversidade, maior é o respeito da população em relação à única igreja de Cristo, que somos nós. Perfeito. Não existem duas igrejas de Cristo, existe uma só. Um dos que fizeram o comentário aí levantou um ângulo que talvez valha a pena a gente aprofundar. Muitas vezes a dificuldade do diálogo ecumênico está no fato de eu não conhecer o outro. Como dizia Santo Tomás, ninguém ama a quem não conhece. Você não ama o que você não conhece. Então, aí vem a importância do estudo das várias igrejas. Estudo conjunto, naturalmente, mas que eu, em vez de partir para uma guerra religiosa, eu procure entender o que está por trás, o que movimentou essa pessoa ou esse grupo, o que os levou a tomar essa decisão de uma certa autonomia ou de uma autonomia total. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, temos que procurar conhecer-nos mutuamente, então o diálogo se torna bem mais fácil. Tá certo. E está aí um ponto que nós vamos trabalhar no nosso terceiro bloco, logo após o nosso intervalo, porque realmente para favorecer o diálogo é preciso se conhecer, não é verdade? Talvez esse conhecimento não esteja sendo dado, não esteja acontecendo como deveria, né? Com a velocidade com que deveria. Daqui a pouquinho nós vamos saber aqui, Frei Antônio Moser e do pastor Márcio, como o CONIC também, como a Igreja Católica estão, em que velocidade trabalhando isso, para que realmente o conhecimento mútuo favoreça a evangelização. Então, rápido intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, conversando sobre o diálogo ecumênico
no Brasil, esse diálogo que está vivendo aí com a vinda, inclusive, do Papa Francisco ao nosso país, uma nova fase, através, sobretudo, de ações conjuntas. Aqui você se atentou que é fundamental, com a participação do pastor Márcio, da Igreja Presbiteriana e presidente do CONIC, aqui em Minas Gerais, e também com o Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Voz. Você se atentou que realmente é fundamental o estudo, é fundamental a aproximação, o conhecimento mútuo, para que essas barreiras criadas, esses muros levantados, eles possam de fato cair, salvaguardando as diferenças que se deram ao longo do tempo, possamos realmente trilhar um caminho de unidade. Agora, Frei Antônio Moser, deixa eu dar uma provocadinha aqui e o senhor me ajude nesse aspecto. No Brasil, nós temos essa realidade. O Brasil é um país eminentemente cristão desde a sua origem. E, nesse contexto, a Igreja Católica, ela tem uma predominância, ainda o é, no que diz respeito ao número de fiéis. Mas, ultimamente, vem perdendo, não é, esse número de fiéis. Frei Moser, no contexto ecumênico, à luz do contexto ecumênico, o que o senhor consegue dizer em termos de característica dessa perda? Qual é a causa disto, Frei Moser? Vamos colocar logo no plural, causas, porque certamente tem muitas causas e cada uma das igrejas que foi surgindo deu mais força a uma causa ou outra causa. Eu começaria dizendo o seguinte, uma das causas é que muitos que eram católicos, ou então, vamos dizer, luteranos, das igrejas mais estruturadas, eles efetivamente não eram, ou seja, viviam afastados da sua igreja. E de repente aparece alguém que os fascina pela palavra, pelo convite à leitura da Bíblia, não é? E que, na prática, a Igreja Católica recuperou com muita força após o Concílio Vaticano II, mas antes não era tanto assim. E tanto assim que, eu diria, era meio raro a gente ver uma pessoa que se interessasse pela Bíblia, que não fosse destinada ao sacerdócio, à vida religiosa, né? Se interessar profundamente. Um outro fator que me parece que está aí em jogo é o fato de as pessoas quererem sentir mais a presença de Deus. Ou seja, um certo formalismo das igrejas convencionais, não é? Ela, por assim dizer, afasta. Então, hoje nós estamos acentuando a importância do laicato, dos leigos, etc., tomando decisões junto com o clero, nada de clericalismo. O Papa Francisco, né, já veio direto com essa. Muito bem, mas essas igrejas pentecostais normalmente envolvem mais as emoções, e nós talvez não tenhamos dado o devido valor às emoções, envolve mais a responsabilidade. Não é o pastor, às vezes é o pastor, mas muitas delas não, são grupos de pessoas, não é, que trilham o mesmo caminho e com fervor. E depois também o fato de se dedicarem mais a fundo, não é, não só à palavra de Deus, mas eu diria ao próprio grupo religioso ao qual pertence, a identidade, se identificam mais. Enquanto que o católico gelado, frio, uma vez por ano, não é, vai à igreja, coisa que vale. Então, esses eu acho que são alguns fatores básicos. Outro fator, sem dúvida nenhuma, temos que reconhecer, são certas posturas de alguns segmentos da Igreja Católica, não é? Certas posturas. Vamos tomar um exemplo concreto no tocante às imagens. Evidentemente que nós não adoramos imagem, evidentemente que a imagem não é nem uma fotografia, é apenas uma maneira de a gente pensar numa figura importante para nós, para a nossa espiritualidade. Agora, houve períodos, e talvez até ainda continue havendo, onde se dá uma força tamanha a uma imagem que é exagerado. E isso leva as pessoas, digamos assim, a dizer, não, por aí eu não vou, eu vou a Deus. Não é? Depois outros elementos, por exemplo, sacramentos, né, naturalmente, por exemplo, confissão. Não é? Confessar diretamente a Deus, isso é apenas um exemplo. Então, são muitos os fatores. E também uma outra coisa que o Papa vem insistindo, talvez, não é? Nós da Igreja Católica, nós ficamos, claro, não vamos esquecer as SEBs,
mas nós ficamos muito com a classe média e a classe alta, não é? Enquanto o povo mais simples, lá a desobriga uma vez por ano, por falta de sacerdotes, de ministros. Então a evangelização era muito fraca ou insuficiente. E aí, eu diria, esses pastores, eles estão no dia a dia tentando evangelizar. Essas seriam causas, assim, um pouco mais remotas, justamente dessa perda. Sim. E, por outro lado, o que deve ser feito, ou que vem sendo feito, para que não apenas uma recuperação numérica, nós não estamos falando aqui a questão apenas de número, mas numa maior qualidade, de uma maior consciência, de uma maior efetividade do que significa ser igreja e do papel que isto tem na sociedade. Então, aí, quais seriam os elementos positivos nesse sentido? Veja bem, antes eu iria dizer o seguinte, há uma grande mobilidade entre as igrejas evangélicas, muita mobilidade, é uma característica do nosso tempo. As pessoas mudam de profissão, as pessoas mudam de atitude, não é? Como mudam a maneira de vestir. Em outras palavras, é um fenômeno que não pertence só à igreja. As várias igrejas pentecostais também perdem fiéis. Algumas perdem, outras ganham. Enfim, isso é um fenômeno que me parece muito acentuado. Agora, no sentido positivo, que você pergunta, como é que a gente poderia se aproximar mais, evitando certos exageros que eventualmente nós tenhamos dentro de certos setores da igreja, mas sobretudo evangelizando para valer, em profundidade, não é? Evangelizando, não só esperando que as pessoas venham à igreja, mas fazer como tantos pastores, ir às casas, ir ao encontro. Ou como dizia o meu bispo de alguns anos atrás, o Dom Filipe Santoro, é preciso gastar a sola do sapato. E talvez nós não gastemos a sola do sapato. A gente espera, acolhe, mas não... E nesse sentido, as chamadas novas comunidades, elas são aí uma resposta providencial, uma certa, aquilo que o saudoso Papa João Paulo II chamava, uma certa primavera do Espírito na igreja? Eu não tenho dúvida nenhuma, é uma maneira nova de vivenciar a fé, onde entra o sentimento, onde entra essa busca do outro, o interesse do outro, o outro está sofrendo, não é? Eu vou lá e o que está faltando para você? Traduzindo, é uma nova postura, sem dúvida nenhuma. Eu estou perguntando isso, pastor, justamente porque o senhor, como participa da igreja presbiteriana, quer dizer, uma das mais antigas, não somente do país, mas de origem protestante, quer dizer, uma igreja que tem aí já algumas centenas de anos. Então, as igrejas, no contexto protestante, as igrejas tradicionais, como presbiteriana, elas também sofrem uma certa perda frente a essas novidades. Essas igrejas pentecostais trabalham muito mais o afeto, muito mais a emoção. Às vezes se fica só nisso, esse é um problema também. Mas como é que vocês veem o surgimento dessas outras no contexto católico? Não é? As novas comunidades, elas meio que oxigenam os mais antigos, os mais velhos, congregações. O Frei Moser é franciscano, eu sou Canção Nova, quer dizer, o novo oxigena, entre aspas, o velho, obviamente, né? E o velho enriquece o novo com a sabedoria, com a santidade, etc. e tal. No contexto protestante, só mais a título de curiosidade, o senhor enxerga também dessa maneira, fora os certos exageros? Fora os exageros. A igreja presbiteriana no Brasil, ela comemorou 154 anos no 12 de agosto, quando chegou o primeiro missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton. Bom, agora, o que aconteceu? Dentro dela surgiu, então, o chamado movimento renovado, uma igreja presbiteriana chamada Renovada. E por aí surgiram outros nomes também de igrejas presbiterianas. Mas eu estou me lembrando aqui de uma socióloga, talvez há 20 anos lá em São Paulo, fez uma pesquisa numa dessas igrejas novas. E uma das conclusões a que ela chegou é o seguinte, que chega o nordestino, principalmente o nordestino em São Paulo, chegava, ele não era ninguém. Entrava numa dessas igrejas, ele era chamado pelo nome. Pronto. Chamar pelo nome é chamar a pessoa. Então, o que o Frei colocou aqui muito bem, as nossas igrejas históricas esqueceram disso, do cumprimento
caloroso, aquela acolhida e tudo mais. E nós estamos adotando já, em certas celebrações, um estilo chamado carismático renovado, por causa dessa necessidade de nós aqui na América Latina, principalmente, né? E assim por diante, em outros continentes. África hoje, então, vários países da África já recebem essa influência de de celebrações assim mais dinâmicas e menos só na fala. Mas outro fator importantíssimo são os cânticos. E há cânticos alienantes e há cânticos engajados. E assim por diante entra o assunto também muito poderoso, que é a cura divina. Nós não descremos da cura divina. Claro. O que nós questionamos é o abuso de certas curas que estão sendo feitas. Porque daqui a algum tempo não precisa mais faculdade de medicina nem de enfermagem. Não precisa de mais nada. Pronto, não precisa de mais nada. É o exagero. Jesus vira médico, por um lado, embora o seja, obviamente, sem dúvida. Mas depois também vira comerciante, porque eu dou e ele tem que me dar, quer dizer, justamente. Há uma desvirtuação. É uma troca, né? Então, esses são os desafios, mas que, caminhando aqui para o final do programa, pastor, por favor, mas também são os impulsos que fazem o diálogo acontecer para que essas coisas possam ser melhor esclarecidas e as pessoas, fundamentalmente, os fiéis que aí estão, quer sejam de nossas igrejas, quer sejam as outras pessoas dessa sociedade pós-moderna, também possam se beneficiar de uma melhor compreensão da fé, de uma fé um pouco mais madura, mais adulta, sem perder em nada a carismaticidade, a dimensão, como o senhor falou, da cura, mas purificando desses apelos terríveis, não é verdade? É por aí que a coisa deve caminhar? E outra coisa, outro fato, fé e política. Igrejas históricas estão muito mais envolvidas na questão fé e política, mas agora nós estamos percebendo que em todas essas igrejas novas, o movimento fé e política está acontecendo também, por causa das injustiças sociais nesse nosso Brasil. Quer dizer, o povo está chegando ao Senado, o povo está chegando ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, às câmaras municipais e assim por diante. É claro, contra a violência que está acontecendo também, a gente é contra isso, mas é o povo acordando. Então, isso a igreja tem uma missão muito importante no momento, porque a igreja de Cristo é uma só. Tá certo. Nós estamos chegando aqui ao final, pastor, gostaria que o senhor, um minuto, por favor, aqui para essa câmera, desse uma mensagem. Quero agradecer muito a presença do senhor, nós temos muita coisa ainda para conversar, mas não vai faltar oportunidade, mas que, ao mesmo tempo, o senhor deixasse uma mensagem aos amigos que nos acompanham, católicos, evangélicos, enfim, pessoas de boa vontade, que também querem um mundo melhor, uma sociedade melhor, onde o amor, a misericórdia, não é a fraternidade de fato aconteça. Por favor e obrigado. Eu agradeço esse privilégio de estar aqui, em nome do CONIC Minas Gerais, a irmã Márcia Maria Lobo, que é a vice-presidente atual, e de toda a diretoria, o nosso abraço e também da comunidade de fé a qual pertenço, dos colegas pastores, presbíteros, diáconos e o povo da nossa Igreja Presbiteriana Unida aqui em Minas Gerais. Obrigado. Tá certo. Frei Moser, por favor. Eu acho que indiscutivelmente nós estamos vivendo uma primavera, não só pelo Papa Francisco, que de alguma forma encarna as aspirações que já estavam dentro de nós, mas também no sentido de uma proximidade que vai acontecendo de ambos os lados. Nós, tradicionais, ou seja, igrejas tradicionais, vemos que temos muito a aprender, mas também essas igrejas chamadas evangélicas, neopentecostais, começam a perceber a igreja católica também tem coisa muito boa, sobretudo nessa linha que ele colocou, da fé e da política, embora tenha também partidos que sejam estritamente religiosos, aí eu tenho alguma dificuldade. Isso. Mas em termos assim de estar preocupado com as questões sociais, eu acho que está nos aproximando. É um momento realmente muito importante o que nós estamos vivendo em termos de ecumenismo. Tá certo. Eu quero agradecer você que esteve conosco, não é? Claro, talvez em casa você já esteja dizendo, puxa vida, mas já parou. Pois é, a televisão ela tem um tempo, não é? E a gente tem que parar por aqui, mas prometendo voltar realmente num outro momento para continuarmos a debater o diálogo ecumênico, não é? Os desafios que interpelam a todos nós e que queremos dar uma resposta positiva, não é verdade? Claro, quero aproveitar também para convidar você,
porque no próximo dia, nos dias 13 e 14, nós teremos aqui na nossa frente de missão evangelizadora da Canção Nova em Belo Horizonte um encontro maravilhoso com o doutor Nasser e a Enilda Rocha. Eu também vou estar presente, 13 e 14. Você não deixe de participar, onde nós vamos trabalhar essas feridas do coração. Exatamente, um retiro de cura interior, ou seja, as machucaduras que às vezes os desencontros provocam, que as falas ditas de forma errada, portanto malditas, acabam refletindo na vida da gente, e o Senhor, Ele, através dos seus servos, Ele quer realizar realmente maravilhas na nossa vida. Então, 13 e 14 aqui na Canção Nova Minas, esse encontro realmente maravilhoso com o doutor Nasser, a Enilda Rocha, e também eu vou estar presente, não é, nas celebrações eucarísticas. Então, você é o nosso convidado especial, tá certo? Para você um grande abraço, um ótimo final de semana. A conversa vai continuar em outras oportunidades, se Deus quiser, mas o desejo do Senhor continua e nós devemos continuar rezando para que todos possam ser um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.